Bom dia, eu sou a mestranda Bianca Emanuele Orbes Pinheiro, do curso de pós-graduação em Educação da Unicentro. Estou iniciando hoje meu estágio de docência. Hoje é dia 7 de outubro. Estamos aqui com a turma de Pedagogia da manhã da Unicentro. E eu vou começar apresentando uma apresentação de slides, na qual falamos sobre 2 aplicativos que vamos trabalhar durante as 4 semanas do meu estágio. Alguém pode, por favor, me avisar se estão observando, já estão vendo a minha apresentação? Sim, está aparecendo. Ok, obrigada. Então, o título que eu dei para essas aulas é Tecnologias Digitais em Ação. E vocês vão observar que realmente as tecnologias estarão em ação na mão de vocês. Como eu já falei, meu nome é Bianca, então eu sou estagiária, também sou bolsista da CAPES, e a minha orientadora do mestrado e orientadora do estágio é a professora Jamile. Estaremos, então, trabalhando na disciplina dela, de Educação e Tecnologias, da turma de Pedagogia. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer uma introdução falando a respeito do que é tecnologia. Nós temos uma ideia de tecnologia, quando ouvimos a palavra tecnologia, a falar de coisas tecnológicas contemporâneas. Por exemplo, computador, telefone celular, mas, enfim, não é só isso. Todas as coisas criadas pelo ser humano para trabalhar, para estudar, podem ser chamadas de tecnologia, desde um lápis, a máquina de escrever, o livro didático, coisas que foram produzidas pelo ser humano, tanto as próprias ferramentas que produzem algo são e também podem ser chamadas de tecnologias, para realizar diversas tarefas cotidianas. Então, no nosso curso e também na disciplina da professora, nós costumamos chamar de tecnologia essas tecnologias digitais que utilizamos no nosso cotidiano atualmente. Por exemplo, o Meet, os softwares em geral, os aplicativos, mas também não devemos esquecer que tecnologia é tudo. Até o quadro de giz, que muitas pessoas dizem que é algo antiquado, que já não se deve mais utilizar, também é uma tecnologia. E o que são os objetos de aprendizagem? Os objetos de aprendizagem serão o alvo da curricularização de vocês. Então, a professora, depois do meu curso, irá iniciar a curricularização da disciplina e ela irá trabalhar com objetos de aprendizagem. Vocês verão que esses aplicativos que eu vou mostrar para vocês também podem ser considerados objetos de aprendizagem. Mas o que eles são? Eles são tecnologias que podem ser digitais ou não digitais, que são utilizados como recursos educacionais e vão auxiliar o trabalho do professor em sala de aula ou em um ambiente educacional, instrucional em geral, que tanto pode ser no ambiente acadêmico, escolar, ou também pode ser em um curso, em qualquer coisa que tenha relação com a aprendizagem e com o ensino. E esses objetos, eles têm a capacidade de ampliar, intermediar e facilitar a aprendizagem dos alunos e também auxiliar o trabalho do professor em sala de aula. Então, ao mesmo tempo que ele estará auxiliando os alunos, também estará auxiliando o professor. A curricularização, então, de vocês irá começar após o curso, como eu já falei, e os objetos de estudo serão os objetos de aprendizagem virtuais e os recursos educacionais abertos. Para iniciar, então, os aplicativos que eu trouxe para vocês, primeiro nós vamos falar sobre podcast. Então, alguém já teve contato com podcast ou já sabe o que é podcast, sabe para que serve? Poderia me responder, por favor? Pode abrir o áudio e falar sim ou não. Podcasts, eles são áudios que a gente faz referente a algum conteúdo? Seria isso? Exatamente. Eles são como se fossem as rádios modernas. Então, as pessoas, assim como tem os youtubers, também tem os podcasters. Eles fazem podcasts, então os podcasts são somente áudios. Tem algumas pessoas que gravam também o vídeo, né? Fazem a gravação deles gravando o podcast. Mas, na verdade, o podcast em si, ele seria como se fosse a rádio moderna. Então, ele serve para você pegar um tema, você discorre a respeito daquele tema, pode ser em âmbito educacional, pode não ser. Você pode falar sobre uma coisa do teu cotidiano, por exemplo. Eu gosto de gatos, então eu tenho conhecimento ampliado sobre isso, eu vou estudar um pouco mais sobre isso, vou fazer vários podcasts a respeito disso. Então, você pode ter um canal em um aplicativo,
No caso que eu vou apresentar aqui para vocês, você pode ter um canal e ter vários episódios diferentes. Então, você faz um podcast para você e você faz vários áudios, pode chamar pessoas para participar, enfim. No âmbito educacional, ele vai servir para estimular a criatividade dos alunos, para estimular também a autonomia, para que eles pesquisem mais, para que eles tenham conhecimento de outros tipos de mídia, para que eles se instruam mais e sejam mais reflexivos, principalmente com relação ao que a professora já trabalhou na aula passada para a educação para as mídias. Então, é uma ferramenta muito poderosa na mão de professores que consigam orquestrar uma aula utilizando esse podcast. Tanto os alunos podem criar o podcast deles mesmo, quanto o professor pode ter esse podcast. Então, no caso da educação infantil, é muito difícil que crianças, por exemplo, consigam fazer podcast. Não que seja difícil isso acontecer, porque as crianças de hoje em dia são muito espertas, mas tem uma certa idade que, né, não se deve deixar celular assim na mão de crianças. Talvez seria ideal que o professor fizesse isso em sala de aula com eles, para até estimular esse lado criativo, potencializador da educação, utilizando uma ferramenta dessa, mas o professor ele pode fazer o seu próprio podcast e levar os áudios para os alunos, falando de um determinado tema que ele gostaria. Então, a ferramenta do podcast ela pode ser personalizada da maneira que vocês quiserem, não serve apenas para falar sobre temas individuais, dá para fazer muita coisa diferente. Então, como a colega já falou, eles são como se fossem blogs em formato de áudio, e os autores criam os próprios conteúdos de acordo com gosto e conhecimentos pessoais. E, geralmente, eles são distribuídos de forma gratuita, assim como os vídeos do YouTube, por exemplo. E quem começou com essa onda do podcast, criou até o nome podcast, foi o Adam Curry e o Dave Wiener, que são pessoas conhecidas da área das mídias sociais. Em 2004, eles deram o pontapé inicial, então, nesse novo tipo de mídia. Eles conseguiram transportar uma transmissão de rádio que eles tinham colocado na internet para um iPod deles, e aí eles inventaram essa nova moda, né? E entre as vantagens, também tem a menor utilização de dados, porque nós sabemos que utilizando o celular nos dados, por exemplo, se formos assistir um vídeo, às vezes já termina todos os dados, já acaba, e né, não tem como trabalhar muito com o vídeo, a não ser que tenha uma internet cabeada ou um Wi-Fi, mas nos dados, por exemplo, já a vantagem do podcast pode ser essa, né, que consome menos dados. E também a facilidade, que você pode ouvir enquanto você está fazendo outras coisas. Então, você pode estar ouvindo um podcast a respeito da disciplina de Educação e Tecnologias, por exemplo, e estar fazendo seus afazeres de casa, ou estar escrevendo um texto, ou ao mesmo tempo que está ouvindo, está vendo um vídeo. Então, dá para você incluir essa mídia de várias formas no seu cotidiano. O aplicativo que nós vamos trabalhar será o Anchor. Eu não sei se alguém já conhece, mas é um aplicativo muito fácil de mexer. Então, mesmo que você não tenha habilidade nenhuma para utilizar aplicativos no celular, com certeza vocês conseguirão dar conta. Mas eu tenho certeza que vocês já devem ter visto ou até utilizado algum tipo de aplicativo até mais complicado que esse, porque esse é bem intuitivo, a interface dele é muito simples. Então, ele faz parte dos aplicativos do Spotify. E para vocês conseguirem baixar ele, então vocês vão utilizar a Play Store ou App Store do celular de vocês, que daí difere do iOS ou do Android, o nome, né, da ferramenta de busca. Mas ele é bem básico, então ele também não é pesado, vocês conseguem baixar tranquilamente no celular de vocês. E se vocês quiserem ler mais informações a respeito antes de baixar, vocês podem procurar, então, nesse link ali no site, também tem no e-book de vocês. Então, eu fiz 5 vídeos no meu canal para explicar para vocês como baixar, como fazer o cadastro, como fazer a personalização da interface, como fazer a primeira gravação e depois a publicação do podcast. Então, está bem dividido. Vocês têm acesso ao link do meu canal e também ao link dessa playlist completa no e-book de vocês. Também tem um link lá no Moodle, que já deixei pronto, é só clicar lá que vai abrir uma nova janela e vai ser direcionado diretamente para essa playlist amarela.
Então, tem duas playlists. Tem a playlist do aplicativo 1, que é o Anchor, e do aplicativo 2, que daí eu vou trabalhar com vocês nas próximas aulas, na terceira e na quarta aula. Mas agora, para o Anchor, então, temos esses 5 vídeos. Para resumir bem, no primeiro vídeo, eu ensino basicamente a vocês a baixar o aplicativo, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de saber aonde baixar, qual que é o nome, qual que é o ícone do aplicativo, às vezes baixa um aplicativo fake, né? Então, para não ter essa dúvida, eu já fiz esse primeiro vídeo, então ele é bem curtinho. O segundo vídeo é de cadastro e personalização, onde eu explico como fazer o título do seu podcast, colocar a descrição, mudar a cor da letra, mudar o título da letra, colocar vários tipos de personalização diferente, visuais, a fotografia também, de você já iniciar o seu canal. No terceiro e no quarto vídeo, vocês então vão ter uma gravação, uma explicação de como fazer a primeira gravação, desde gravar o áudio, ter acesso à edição, onde eu vou cortar um pedaço que eu mesma gravei, então é tudo bem prático. Eu gravei ao mesmo tempo que eu estava gravando a explicação para vocês, eu gravei também um áudio para explicar, então vocês não terão dúvida quanto a isso, porque lá naquele momento eu também estou testando o aplicativo, assim como vocês vão fazer. Então também dá para vocês cortarem, editarem, colocar efeito, colocar música, tudo isso tem nesses 2 vídeos, por isso que eu separei parte 1 e parte 3. E o parte 3 e parte 4. O vídeo 5 daí é publicando o seu podcast, que é a finalização dele, que daí ele vai carregar o vídeo, vai terminar de fazer as edições, o próprio aplicativo faz, e aí você vai ter acesso ao link. Esse link é muito importante, porque na hora que vocês terminarem, deverão mandar para a gente esse link, mandar lá no grupo de vocês, ou mandar no particular, quem tiver com alguma dúvida ainda, quiser mandar para ver se está certo, para depois mandar lá no grupo grande, tudo bem, não tem problema, pode mandar para mim, que eu verifico antes, depois vocês colocam lá como atividade, mas é muito importante porque isso faz parte da avaliação de vocês da disciplina e também é parte da curricularização posterior que vocês farão. Então, a interface básica do Anchor é esse, ele é todo roxinho assim mesmo, e como ele é um aplicativo do Spotify, então ele tem ligação direta com o Spotify. Na hora que você terminar e publicar ele, você vai receber um e-mail falando que o Spotify está preparando o seu áudio, então ele vai observar se você colocou a descrição correta, se não tem termos que não devem ser colocados, por exemplo, palavrões ou coisas desse tipo, ou se o tema é muito forte, né? Eles não deixam, eles não aprovam. Então, tem uma aprovação primária, por isso que é importante vocês também colocarem a descrição correta, né, para que ele seja aprovado, e daí depois disso ele vai ser disponibilizado no Spotify também. Isso não significa que o seu áudio não vai ser disponibilizado para outras pessoas, mas sim que o Spotify não vai aceitar se caso não estiver infringindo alguma regra interna deles. Então, primeiro, né, fazendo um resumo, primeiro, vocês vão baixar o aplicativo, aí ele vai abrir essa primeira página falando para você entrar com o seu Google, entrar com o e-mail, você vai fazer o cadastro também está explicado nos vídeos, vai criar a conta no Anchor, vai editar todas as descrições do podcast, vai observar a proposta da atividade no e-book e também no Moodle. Então, lá tem explicando o que vocês vão ter que fazer. O que eu vou ter que falar? Não sei. Eu vou criar, não sei o que falar? Não. Tem lá tudo explicado, o que vocês vão ter que falar, o que vocês vão ter que fazer, como fazer, bem explicadinho no e-book e no Moodle também. Aí, primeiro, vocês vão fazer o rascunho ou um roteiro de escrito, né, para que vocês possam gravar e não se atrapalhar na hora, porque a gente costuma se atrapalhar, né, é difícil falar espontaneamente, e até porque está sendo gravado, daí depois a gente acaba ficando meio travado também, então por isso é muito importante fazer primeiro o rascunho. Depois de realizar a escrita, vocês vão gravar o áudio utilizando o aplicativo, vão editar, salvar e depois vão compartilhar o link do grupo no WhatsApp. Então, esse slide aqui, ele resume tudo o que vocês vão fazer nessas 2 aulas que vocês vão ter acesso ao meu curso. Então, hoje é só a inicialização, a continuação está lá no Moodle, tem atividade, então vocês vão ter que responder a um fórum, tem as mesmas perguntas que eu estou fazendo aqui, mais algumas, então é necessário que vocês vão lá e respondam ao fórum de discussões. Os fóruns, eles são necessários para eu entender qual que é
o andar, o caminhar que vocês estão tendo, se vocês estão tendo dificuldade ou não, então é muito importante que vocês respondam. Então, a atividade do Anchor é primeiro criar o canal no Anchor e depois criar uma gravação. E a gravação vai ter que ter essas informações: o nome, a cidade, o curso de graduação e a instituição de ensino, quais são os seus sonhos para o futuro após terminar a graduação. Então, o que eu quero dizer com essa frase? Eu pretendo ser professora após terminar meu curso de graduação. Eu pretendo ser pedagoga e não atuar em sala de aula, mas atuar na educação, atuar na escola. Eu vou querer fazer meu curso, mas eu não quero ser professor. Então, falar sobre o que você pretende fazer após terminar seu curso, só para a gente conhecer você, para as pessoas terem acesso a um pouco da sua vida, do seu cotidiano. Aí você vai relatar que essa é uma atividade da disciplina de Educação e Tecnologias e que você está fazendo essa atividade porque foi uma proposta da disciplina, e falar um pouco mais sobre atividades que você imaginou fazer para você ou para os seus alunos, futuros alunos ou alunos atuais, se você já for professor. Que tipo de atividades você pensa e imaginou em fazer após ter conhecido esse aplicativo, após ter verificado a potencialidade dele? Se você não gostou do aplicativo, não tem problema. Se não gostou da proposta, você fala: olha, eu acho que essa proposta não é viável, talvez seja viável apenas para mim, ou acredito que possa fazer muitas atividades e detalhe as atividades. Posso fazer contação de histórias, eu posso debater um pouco mais a respeito do desenvolvimento infantil com os meus colegas. Então, você vai fazer assim, sabe? Fazer bem rápido. Então, no máximo, vai dar 2 minutos de áudio, se caso você falar bastante. Se caso não, vai dar 1 minutinho de áudio, não tem problema. É um teste para vocês depois aprenderem e a personalizar o seu próprio canal, colocar mais efeitos. Então, é apenas um teste para vocês verificarem como que é para fazer, né, esse áudio, esse primeiro áudio. Então, teste o aplicativo, coloca os efeitos que você desejar. Se tiver, eu gravei sem querer e agora não sei voltar atrás, fala comigo que eu ajudo, ou faz de novo, não tem problema, façam várias vezes, testem bastante o aplicativo, porque ele é muito fácil. Então, eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem com ele, não vão ter dúvidas, mas caso tiverem, podem falar comigo que eu vou ajudar na medida do possível. Para explicar para vocês aonde está esse curso que eu coloquei, ele vai estar, então, vocês vão entrar na disciplina do Moodle de vocês, normalmente, de Educação e Tecnologias, da professora, da turma de vocês, eu sei que tem, de manhã tem a turma A e B, né? Então, vocês vão entrar no Moodle de vocês, já coloquei na turma A e na turma B, então vocês vão entrar ali. Na hora que entrar, vai aparecer as semanas da professora, de atividades da professora. Vocês vão olhar para o lado esquerdo e vão ter ali, após os blocos, após aquele bloco, bloco 1, dia 14/9 e tal, terceira semana, quarta semana, vai ter escrito 7 de outubro, 14 de outubro, 21 de outubro e 28 de outubro. As aulas que é de 21 de outubro e a aula 28 de outubro ainda não estão disponibilizadas, apenas a aula 7 e 14, que eu entendo que talvez alguém tenha mais facilidade, consiga fazer mais rápido essa atividade, e já queira passar para a segunda semana, que é onde vocês vão colocar o link lá para ser avaliado, e falar sobre as dificuldades de vocês. Mas lá tem bastante texto, bastante explicações a respeito da curricularização também, a respeito dos objetos de aprendizagem. São textos bem interativos, bem dinâmicos. Todos os textos que tem no Moodle também tem no e-book, só que o e-book é ilustrado. No Moodle eu não consigo ilustrar tanto assim, né? Então, o e-book de vocês, eu tenho certeza que vai auxiliar bastante nisso, e também todos os links dos vídeos estarão lá. Agora eu vou interromper a gravação aqui, a minha apresentação, para mostrar para vocês um pouco do e-book. Vou colocar em 33, que eu acho que daí fica um zoom bom. Vocês vão conseguir ver. Então, esse aqui é o e-book de vocês. Bem colorido, deixei bem colorido, bem legal, bem divertido.
Então, aqui tem todas as informações que vocês precisam a respeito do próprio e-book, discorrendo um pouco mais a respeito dos temas que eu já falei aqui brevemente, mais para a gente fazer a introdução mesmo, sobre o que é tecnologia, falando sobre os tipos de tecnologia que existem e o que significa tecnologia para nós aqui da disciplina. Tem um vídeo bem legal para vocês assistirem. Lá no Moodle ele já está em formato de vídeo, então é só clicar no play que vocês vão poder assistir. Aqui já tem uma atividade para vocês responderem. Então, qual que é a atividade? São perguntas pessoais para vocês responderem. Não, nenhuma das perguntas tem relação com o texto. Então, é responder quais os tipos de tecnologia que você utiliza no teu cotidiano. Eu utilizo bastante o meu smartphone. Eu utilizo bastante o meu computador. Eu utilizo tipos de tecnologia que não são digitais. Por exemplo, eu leio bastante. Então, eu quero que vocês descrevam alguns tipos de tecnologia que vocês utilizam no cotidiano de vocês e também que vocês discorram a respeito de algum tipo de tecnologia que vocês têm no teu cotidiano, que usam bastante e que acreditam que pode ser utilizado na educação também. Então, tentem sair um pouco do que é comum. O computador a gente já sabe que pode ser utilizado na educação. Peguem exemplos que vocês têm no cotidiano de vocês que geralmente não é falado em sala de aula, que geralmente não é exemplo, né? Então, eu tenho um jogo de xadrez. E eu acredito que além de jogar xadrez, eu posso fazer uma dinâmica de grupo, utilizando as peças do xadrez. Eu posso fazer uma coisa diferente. Então, peguem coisas do cotidiano, até do trabalho de vocês. Por exemplo, eu sou artesã, então eu trabalho com tecidos. Eu posso utilizar tecidos na educação? Eu posso. É um tipo de tecnologia? De certa forma é, porque foi produzido. Então, tem um processo tecnológico envolvido na produção desse tecido. Teve alguém que preparou esse fio, o nylon que seja, o algodão, preparou com algum tipo de tecnologia, mesmo que seja manual, para eu ter acesso a esse tecido. Eu posso utilizar na educação como? De que forma? O que eu posso produzir? Também vejam algum tipo de tecnologia digital que vocês utilizam. Por exemplo, eu uso o TikTok. Você acha que pode ser utilizado na educação? Ah, não sei, vou pensar. Será? Pensem, respondam lá se vocês utilizam algum aplicativo diferente. Por exemplo, eu fiz esse e-book aqui no Canva. Então, vocês podem fazer e-book no Canva? É claro que podem. Então, isso aqui pode ser um objeto de estudo já. Eu já poderia responder isso. Qual tipo de tecnologia que eu uso no meu cotidiano? Então, eu uso muito o Canva. Para que eu uso? Para fazer e-book, para fazer folhetos, para trabalhar com isso, para fazer cartão de visita. Então, eu posso utilizar a educação? Posso. De que forma que você poderia utilizar na educação? Tem que descrever. Não simplesmente jogar ali a proposta, né? E assim vão ser todas as atividades. Então, vocês terão um texto de base e depois terão perguntinhas a respeito do que vocês entendem na vida de vocês a respeito disso. Também tem falando sobre a curricularização, porque essa palavra, né, pode ser estranha para muitas pessoas. Às vezes vocês não estão sabendo que são determinações, regras, né, leis que foram instituídas em 2016. Então, são coisas que foram já programadas pelo governo, pela própria instituição. Então, às vezes vocês não tiveram contato com isso, mas agora vocês terão. Então, aqui explica bem certinho como serão as atividades também. Ó, aqui eu já falo sobre as atividades da aula da professora Jamile, como que eu vou fazer, o que eu pretendo com isso, o que eu quero de vocês também, porque às vezes as atividades não são simplesmente jogadas, elas têm um objetivo, né? Então, o objetivo para eu explicar essas aulas para vocês é que vocês aprendam a utilizar esse aplicativo e utilizem em sala de aula ou utilizem para fazer os seus materiais pedagógicos. Aí aqui também explica um pouco mais sobre os aplicativos que a gente vai trabalhar. Aqui tem mais uma atividade, que daí eu já vou passar, porque vocês já entenderam como é que é para fazer. Fala sobre o podcast, também tem outra pergunta para vocês responderem. Enfim, esse é o nosso e-book, bem colorido, como eu falei, bem dinâmico. Aqui tem o link, então notem que é só passar o mouse aqui em cima, já vai aparecer uma mãozinha para você clicar. Na hora que você clicar, ele já vai aparecer em uma outra janela, né? E já vai aparecer o link para vocês
para vocês acessarem lá os vídeos, né? Então, vai ter toda a playlist com os 5 vídeos. Aqui também eu explico cada um dos vídeos o que tem e a atividade como é para fazer. E depois termina a atividade e começa começa a de vídeo, que também a gente vai fazer, mas até aqui são essas 2 primeiras aulas. Então, não é nada complicado, é só ter bastante atenção que com certeza vocês vão aprender a mexer no aplicativo de uma forma bem facilitada. E daí, apenas para explicar mais um pouquinho a respeito de como ficará no Moodle, para não restar dúvidas mesmo. Essa aqui é a janela, então, do Moodle, só diminuir o zoom para ficar aparecendo mais. Então, aqui está o curso da professora Jamile. O curso dela está aqui, vocês entram no curso dela, ó, eu, por exemplo, eu entrei na turma B de manhã. Vocês vêm aqui do lado e procuram aonde que está o dia 7 de outubro. Clica aqui, ele vai redirecionar vocês automaticamente para cá, já tem a recepção de vocês aqui, explicando o e-book para baixar, várias imagens que eu coloquei, aqui tem o vídeo, só clicar aqui para assistir, os fóruns, então tá tudo bem organizadinho, vocês não vão ter dúvida quanto a isso. E a primeira e a segunda semana daí de podcast. Bom, eu gostaria de saber agora de vocês, se caso vocês já fizeram algum podcast, se vocês já conheciam esse aplicativo Anchor, podem abrir o microfone, podem falar comigo para eu ter mais ou menos uma ideia de se vocês já tiveram essa vivência, se já tiveram essa experiência ou não. Quem não tiver, também eu preciso que fale que não teve, para eu anotar aqui e conseguir ajudar vocês melhor. Eu não conhecia o aplicativo e eu nunca fiz um podcast também. Uhum. Eu não conhecia também, nunca utilizei. Amanda. Quem mais que nunca utilizou? Eu já tinha utilizado, eu já tinha feito um podcast, mas com a ajuda de outra pessoa. Ah, sim. Conhecia pouco o aplicativo. Esse aplicativo mesmo ou o outro aplicativo? Era outro aplicativo, não era esse. Você mas lembra? Eu não lembro o nome do aplicativo. Não lembra? Tem muitos, na verdade, né? Tem muitos aplicativos para fazer podcast. Eu testei alguns, mas eu achei mais fácil esse. Inclusive, tem editores de áudio de computador mesmo para fazer, né, essa edição. Mas eu quis trazer de celular para vocês, porque às vezes a gente não tem tempo para sentar no computador e fazer, né? Ao mesmo tempo você está com o celular ali todo dia, toda hora, às vezes está conversando no WhatsApp, e você vai lá e, viu, você não quer gravar o podcast comigo? Ah, eu quero, então você grava ali o áudio, você pode, inclusive, gente, esse aplicativo, ele tem a opção de vocês gravarem o áudio em um local e depois transportarem para lá. Então, eu entrevistei uma pessoa, entrevistei a minha professora pelo WhatsApp e ela mandou os áudios para mim, né, via WhatsApp. Eu quero fazer o meu podcast com isso, com entrevistas com professores que eu fiz. Você pode criar o teu episódio exportando esse áudio do WhatsApp para lá. Então, ele é super dinâmico, por isso que eu escolhi ele também, porque às vezes a gente tem dificuldade, daí precisa de ajuda, e é melhor, então, um aplicativo que tenha mais dinamicidade, assim, né? Que consiga fazer com mais facilidade. Mas alguém que já teve essa experiência ou não teve? Márcia, Isabelle? Eu não conheço, nunca utilizei. Nunca utilizou? Uhum. Eu nunca utilizei, não conhecia esse aplicativo também, mas eu gosto de ouvir os podcasts. Então acho que já é uma coisa boa. Sim, já é uma coisa boa. E o interessante também de ouvir é que dessa forma você consegue compreender que a pessoa às vezes cometeu um erro e você pensa, poxa, mas eu acho que poderia ter sido diferente, eu gostaria de ter escutado uma coisa diferente, e daí no teu você consegue modificar da sua forma, né? Fazer do jeito que você fala. E também é muito importante ser espontâneo, não ficar pensando em ser perfeito sempre, porque às vezes a gente fica nessa perfeição inalcançável
e aí fica regravando várias vezes. Então, o podcast, ele permite que você seja espontâneo, que você fale, não, peraí, eu falei uma palavra errada e tal, não, eu chamei a pessoa pelo nome errado, então você consegue ali, né, fazer uma brincadeira, coisa diferente que acontece no YouTube, que você tem que fazer todos os vídeos corretamente. Aí tem algumas pessoas que colocam aquele frame que é em preto e branco, cometi um erro, de coloca o frame em preto e branco, cometendo o erro, né? Isso aí já está ultrapassado, as pessoas já não têm mais tempo para ficar vendo isso, e ao contrário, o podcast é muito mais espontâneo, exatamente como a rádio. Então, ele continuou com essa característica vinda da rádio, que a rádio ela é muito espontânea, né? Tem sim os seus intervalos corretamente, tem as frases que o locutor fala corretamente, tem um script todo baseado na dinâmica que deve ser feita ali, mas também tem essa espontaneidade. Então, a gente não perdeu, apesar de ficar mais moderno, não perdeu essa espontaneidade da rádio, e é uma forma muito interessante de estudar, até para quem não tem tempo de ficar parado vendo, né, atividades. Você pode, por exemplo, fazer um episódio falando sobre alguma temática da aula de vocês, que alguém tem facilidade e os outros não. Então, por exemplo, digamos que a Amanda faça um episódio em que ela super compreendeu uma atividade, mas que os outros não. Então, ela vai explicar toda essa atividade para vocês por áudio, e aí vocês vão aprender sobre isso, e vocês podem contribuir com ela falando a respeito de uma atividade ou de uma disciplina ou de uma matéria que vocês entenderam mais e que ela não. Então, vocês podem fazer um jogo, uma troca de conhecimentos, né, interno, inclusive. Não precisa você disponibilizar para outras pessoas. Vocês disponibilizam apenas para vocês, para criar uma rede de aprendizagem entre vocês. Então, é bem interessante. Mais alguém que tenha utilizado ou apenas a Aline usou? Mas ninguém usou? Acho que só a Aline, né? Então a Aline já teve essa vivência, já mais ou menos entende como que faz para gravar e tudo, mas também quem não teve, está super explicado nos vídeos. Sinceramente, sim, eu acho que se vocês pegarem os vídeos, começarem a assistir desde o início e ir fazendo ao mesmo tempo, vocês não terão dúvida alguma. Se tiverem o roteiro certinho, o rascunho do texto que vocês vão falar ali nessa atividade do podcast, ainda está mais fácil, porque vocês vão falar a respeito de vocês. Mas no de vídeo já é uma atividade um pouco mais avançada, porque vocês já tiveram essa vivência do podcast. Então, na atividade de vídeo, vocês já vão falar a respeito de um tema específico da disciplina de Educação e Tecnologias. Então, vocês já vão aprendendo agora como falar, como se expressar, como fazer o roteiro, o rascunho, e aí, posteriormente, vocês vão utilizar isso lá na aula de vídeo também para fazer. Então, inclusive, vocês podem fazer uma continuação desse podcast, desse episódio do podcast lá no vídeo. O aplicativo, só para dar um spoiler para vocês, o aplicativo que eu estou explicando na terceira e quarta aula é o InShot. É um programa bem conhecido também. Ele tem uma interface parecida com o do Anchor, porém ele tem mais elementos, digamos assim, que podem confundir um pouco vocês. Mas na explicação do vídeo eu falo que não precisa vocês aparecerem na tela, se caso vocês não quiserem, né, que se gravarem. Então vai ficar um vídeo bem mais educativo mesmo do que um vídeo de entretenimento, digamos assim. Alguém tem alguma dúvida com relação a como que vai ser o nosso curso durante a semana e tem alguma dúvida com relação ao que eu expus até agora? O tema para fazer o podcast já está lá no Moodle, ou a gente que vai escolher? Como que vai ser? Então, o tema, na verdade, ele será aquela apresentação que eu falei ali. Só deixa eu abrir aqui novamente para mostrar.
Eu vou começar a apresentação de novo aqui para mostrar para vocês onde que está. Mas no e-book também está. Deixa eu ver qual é a página do e-book aqui. Vocês já baixaram o e-book, pessoal? É aquele e-book que eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Eu baixei. Então, deixa eu ver aqui qual é a página que você já vê. A atividade está explicada na página 14. O número da página está do lado direito, bem lá em cima da página, antes do nome da etapa. Na página 14. Então, a atividade é... Eu vou ler aqui no e-book mesmo, ó. Você deverá criar o seu próprio podcast. Então, você vai criar o seu podcast com as descrições e tudo que está sendo explicado no vídeo 2. Então, o vídeo 2 vai explicar para vocês como criar essa etapa de fazer o podcast, colocar nome, colocar descrição. Então, o nome de vocês aqui, no e-book, na página 14, ele diz, ó, o título do seu podcast, nesse momento, deve ser o seu nome, porque assim eu vou conseguir identificar de quem é esse podcast. Depois, vocês podem mudar para o título que vocês quiserem, ou vocês podem escolher o episódio. Então, eu vou colocar o nome e o curso. Na descrição, vocês vão colocar que esse podcast é do curso de pedagogia, da disciplina tal, e vocês vão fazer a atividade conforme na página 15. Então, lá na página 15, eu já deixei disponível para vocês algumas perguntas que vocês vão ter que responder, que é o nome, a cidade, o curso de graduação, a instituição de ensino, quais são os seus sonhos para o futuro após terminar a graduação, e falar um pouco mais sobre atividades que você imaginou realizar em sala de aula ou para recursos próprios de estudo utilizando o podcast. Então, é isso que vocês vão gravar. Vocês vão começar a gravar. Vocês vão responder essas perguntas e aí vão começar a gravar. Olá, meu nome é Bianca, eu sou de Guarapuava, eu sou do curso de pedagogia da Unicentro e eu pretendo, após terminar meu curso de graduação, ser professora da rede pública de ensino ou ser professora de graduação, por isso vou continuar estudando, fazer mestrado, fazer doutorado, ou não, eu não pretendo ser professora, apesar de estar fazendo curso de graduação, eu pretendo ser pedagoga e não trabalhar em sala de aula, mas trabalhar no âmbito educacional, sendo pedagoga, ou não gostei do curso, não quero ser professor, não gosto mais, me arrependi, sabe? Podem ser espontâneos, podem falar a verdade, né, sobre o que vocês pretendem, ou se podem criar, inclusive, um personagem, falar, meu nome é Amanda, eu sou do curso de pedagogia e eu quero ser professora de especialista em contação de histórias. Alguma coisa assim, sabe? E aí a última pergunta é falar sobre atividades. Daí você termina de falar sobre as coisas que você gostaria de fazer após terminar o curso. Então, eu gostaria de ser professora da rede municipal de ensino e eu acredito que eu posso utilizar o podcast para fazer atividades com os meus alunos de música, estimular a criatividade deles para que eles cantem, para que eles toquem instrumentos. Por isso, poderia utilizar o podcast em sala de aula com eles, fazendo o meu próprio podcast e criando episódios com eles, onde eles explicam as coisas que eles mais gostam na escola, ou eu gostaria de utilizar o podcast para fazer meus próprios estudos, fazer um grupo, uma rede de aprendizagem na minha turma, e assim a gente aprender, trocar figurinhas, entendeu? Então vai ser nesse sentido. Nesse momento do podcast, vocês vão falar a respeito de vocês. Porque esse é apenas um áudio teste, para que vocês testem e respondam essas perguntas de um modo de teste, para que eu verifique se vocês conseguiram fazer a atividade, se vocês tiveram dificuldade de gravar, se talvez o celular de vocês, às vezes, não comportou o aplicativo, eu vou ajudar vocês também de uma outra forma. Se eu não tive dificuldade, ao contrário, tive facilidade, fiz mais de um episódio, olha aqui, fiz mais de um, posso ajudar os outros que não conseguiram. Então, eu preciso, essa atividade ela foi construída para verificar se vocês vão ter facilidade em mexer com esse aplicativo, de utilizar ele no dia a dia de vocês, e se vocês gostaram ou não. Porque vocês podem também não ter gostado do aplicativo, vocês podem também não gostar dessa dinâmica, dessa atividade, vocês podem não gostar de fazer o áudio, e tá tudo bem. Cada um tem um tipo de aprendizado diferente, então vai ficar super tranquilo, né? Então, essa atividade é isso aqui, tá? Tá na página 14 e na página 15, explicadinho bem certinho do e-book, e também tá no Moodle,
para quem não conseguir acessar o e-book, às vezes está no celular e não baixou o e-book no celular, está só com o Moodle, pode acessar lá o Moodle, que tem lá também essas explicações. Respondi a sua pergunta? Sim, obrigada. De nada. Mas alguém tem mais alguma pergunta ou já ficou claro? Tudo bem, pessoal? Bianca, então assim, sintetiza quais os procedimentos, o que fazer? O que fazer? Então, terminou a aula agora. Vocês vão lá no celular de vocês, vão entrar primeiramente na minha playlist do YouTube, que eu criei os vídeos. Assistam os vídeos. Depois que vocês assistirem os vídeos... Peraí que eu vou escrevendo ali no chat. Tá bom. Então, primeiro de tudo, assistam os vídeos. Peraí. Assistir vídeos. Isso, assistam os vídeos do meu canal, da playlist ali. Canal Bianca. Isso. Da playlist. Exatamente. Está no Moodle, tem o link direto e também tem no e-book. Basta vocês olharem ali, tem escrito: acesse a playlist do canal Praticarte, que vocês terão acesso a Bem explicadinho, tá? Então, cliquem ali naquele link, vocês vão assistir os vídeos. Enquanto estiverem assistindo os vídeos ou depois, baixem o aplicativo. Antes ou depois, baixar aplicativo. Isso. Baixem o aplicativo. E para a semana que vem, eu gostaria que vocês já testassem o aplicativo. Já viessem com algo gravado. Então, tanto o episódio que está sendo pedido, a atividade que está sendo pedida na página 14 e 15 do e-book, ou trazer as dificuldades também. Então, para a semana que vem, eu gostaria que vocês já tivessem testado o aplicativo. Senão, no máximo 2 minutos de gravação. Não, vamos colocar 1 minuto, que já é bastante. Eu acredito que 1 minuto é bem básico, ok? Sim, tá então, ótimo. não é muita coisa, mas vocês precisam mesmo baixar o aplicativo agora. Se vocês tiverem tempo hoje, já testem, porque as dúvidas a gente vai tirar tudo de forma assíncrona. Então, pode ser que vocês mandem mensagem para mim e eu só consiga responder à noite ou no dia seguinte. Então, até responder a pergunta de vocês, eu preciso buscar a resposta para essa dúvida e preciso entrar em contato com vocês. Então, quem tiver dúvida, já manda mensagem. Manda no meu privado mesmo. Manda lá, manda no Moodle. Eu acho mais fácil mandar pelo WhatsApp, né, professora? Porque daí é mais instantâneo, assim, né? Mandem no meu WhatsApp, não tem problema, no particular mesmo, no grupo. Eu não estou conseguindo fazer, professora. Se alguém tiver muita dificuldade mesmo, daí eu abro um Meet e vou explicando passo a passo para quem tiver muita dificuldade mesmo. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Se vocês assistirem os vídeos, aí semana que vem a gente já traz alguns exemplos, eu trago exemplos que eu construí também, mas para a semana que vem, dia 14 de outubro, às 10 horas, eu já quero que vocês tragam pelo menos um vídeo de 1 minuto, mesmo que vocês não tenham conseguido colocar música nem nada, um esboço. Foi isso que eu consegui. Uma sugestão assim, tenha um celular do lado para o aplicativo e tem um computador vendo os vídeos da Bianca. Daí você tem 2 telas paralelas para ir vendo. Tá, agora eu faço isso. Tananá. Aí veja lá no vídeo de novo. Tananá. Para não ficar celular direto, porque aí você tem que ficar fechando e abrindo as páginas, né? Isso. Essa é uma sugestão. Pega um computador onde que tem acesso à internet, acessa lá o Moodle, acessa os links, vá até os vídeos e fica vendo os vídeos aqui na tela maior para não cansar o seu olho. Exatamente. E fica lá no celular. Eu acho que esse paralelo fica legal, sabe? Para não ficar só no celular, que só no celular eu sou uma que eu não aguento muito essas coisinhas pequenininhas. Então, assim, como vocês já têm essa intuitivamente já mexem com o celular e os aplicativos já instalam muitos aplicativos, então agora instalem esse, né, certinho,
E vai tendo esse link, né? Celular com o aplicativo, grava, desgrava, apaga, vai fazendo vários testes. Apaga, veja lá no instrumental do vídeo como é que apaga, como é que grava, né? Às vezes tentar lá ver se os minutos, vai aparecendo os minutos quando você vai estar gravando. Então, essas são questões que, assim, que é muito importante. Quem tem Spotify sabe lá que tem muito, vocês já devem ter visto que existem muitos podcasts lá também disponíveis de vários conteúdos, né? Muita coisa. Como é que é, Amanda? Então, para essa semana ainda não é o podcast. Essa semana, do dia 7 até o final da semana, vocês vão aprender a utilizar o aplicativo, porque eu acredito que, até pelo dia a dia de vocês, pode ser que vocês não consigam fazer hoje. Então, quem conseguir, tudo bem, mas no dia 14 já tem que estar pronto, entendem? Porque daí no dia 14 eu gostaria de falar a respeito disso com vocês, mostrar para os colegas que ainda não fizeram, mas vocês terão 2 semanas para completar a atividade. Então, hoje é dia 7, então 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vocês trazem no dia 14 para mim. Quem fez ou o teste. Por exemplo, eu terminei minha atividade. Eu vou levar dia 14. Então, tudo bem. Você já terminou a atividade, você já apresentou. Outra pessoa não fez ainda, mas eu vou utilizar a tua atividade para demonstrar como foi. E você vai falar a respeito da tua experiência construindo esse episódio. Outra pessoa está pela metade, traz o que fez, traz o que conseguiu, entende? Aí do dia 14 até o dia 21, vocês têm que entregar essa atividade daí oficialmente lá no Moodle. Então, no dia 21, a atividade tem que estar prontíssima, excelente, com a gravação, com o áudio certo, com o link certo, com a música, com os intervalos, tudo certinho, tá? Então, é até o dia 21 para entregar a atividade. Mas no dia 14, ou seja, semana que vem, você já tem que trazer alguma coisa para eu ver. Entenderam? Então, é meio a meio. Hoje vocês vão aprender observando os vídeos, e na semana que vem trazem dúvidas, trazem o teste, trazem já o episódio completo, se conseguirem, ou traz o que conseguiu fazer. Então, é basicamente isso. Depois eu vou colocar essas informações lá no grupo de vocês também, para que vocês anotem na agenda de vocês, tá? Então, não se preocupem que eu vou passar depois isso tudo. Do dia 6 do dia 14 fazer tal coisa, do dia 14 até o dia 21 fazer tal coisa, ok? Mas está tudo muito bem explicado nos vídeos, passo a passo, assim, de uma maneira tão explicadinha, assim, que é impossível vocês errarem. Tudo isso Tá, mas é o seguinte, se caso vocês tenham dúvidas nesse sentido, coloca lá no grupo, estou com dúvida em tal coisa, estou com dúvida em tal coisa. Por quê? Isso. Porque às vezes a tua dúvida não é só tua, a tua dúvida é de mais gente, né? Eu creio que é isso que tem que começar a utilizar mais o WhatsApp nesse sentido, né? Porque às vezes eu fico perguntando e ninguém nem me responde. Aí eu falei assim, e agora? Eu não sei se estão vendo, se não estão vendo, eu tenho mais coisa lá, e eu falei, e agora, né? Como é que a gente faz? Então, assim, aplicativo eu creio que vocês não vão ter nenhuma dificuldade de instalar, e vejam como é que funciona a gravação, é isso que precisa, né? Não é uma criação de um áudio, que o áudio é denominado podcast, só essa é a questão. Vocês entenderam? Abram o áudio e respondam. Acho que eu vou parar a gravação aqui, né, Bianca? Enquanto elas... Sim,